A palavra de hoje, nós vamos começar a trabalhar um pouco outros aspectos da série que a gente tem trabalhado sobre colocar ordem na nossa vida. E eu quero que vocês me acompanhem, que seja o Espírito Santo de Deus me utilizando como um servo para falar através da vida de vocês, e que o que não for do céu para vocês seja tirado da minha boca em nome de Jesus. Amém. Caio? Beleza. Ok, tudo funcionando. Semana passada, o reverendo Isaías, o pastor Isaías, começou a trabalhar a série de mensagens Coloque em Ordem a Sua Vida. Porque nós entendemos que a nossa geração como um todo tem vivido muito ocupada, com a sua agenda muito bagunçada, os lares bagunçados, os papéis invertidos, a sociedade anda um pouco bagunçada. E muitas vezes essa bagunça está relacionada com a bagunça nas nossas vidas como um todo. Inversão de valores, inversão de papéis. Então, podemos ver muitas vezes o papel da família ser desconstruído, o papel do homem, o papel da mulher ser desconstruído de uma maneira que tem destruído e prejudicado muito a nossa sociedade. E muitas vezes porque a igreja de Cristo não se posiciona com firmeza, e não só não se posiciona, como não vive com a firmeza e retidão que nós deveríamos viver. Então, alguns aspectos práticos que nós gostaríamos de tratar a respeito de colocar em ordem a nossa vida, serão tratados nas próximas semanas. No geral, precisamos colocar em ordem na nossa vida, para que a ordem de Deus, ela seja reflexo em nossa vida, e as pessoas possam conhecer a Jesus através das nossas vidas. Então, nós precisamos colocar ordem nas nossas vidas com urgência, para gerar transformação em nós e através de nós, nesse tempo de bagunça que nós temos vivido por conta do pecado. E eu fiquei encarregado de trazer a primeira temática, depois da abertura da série de mensagens Coloque em Ordem a Sua Vida. E o tema que eu e o Isaías entramos em acordo, que Deus já estava tocando no meu coração, porque traz muito à luz da minha vida, coisas que eu preciso mudar. Não é porque eu estou pregando aqui que eu não tenho as falhas sobre as quais eu vou falar, mas são coisas que eu estou procurando melhorar e que eu acredito que possam ser aplicáveis na vida de cada um de vocês também. A minha esposa sabe do que eu estou falando. Então, a respeito de gerenciar o nosso tempo, nós precisamos pensar algumas coisas. Talvez uma das frases que eu e você mais digamos no nosso dia a dia e que a gente mais escute as pessoas falar é: não tenho tempo. Não precisa nem levantar a mão quem já falou essa frase essa semana. Preciso me encontrar com Jesus, mas não tenho tempo. Preciso fazer minha devocional, mas não tenho tempo. Preciso de alguém para servir lá na igreja no ministério infantil, não tenho tempo. Preciso de alguém para limpar o chão da igreja, não tenho tempo. Às vezes eu falo que eu não tenho tempo. E eu vou provar para vocês que nós mentimos quando dizemos que não temos tempo. Nós falhamos ao dizer que não temos tempo, porque tempo nos sobra se nós soubermos gerenciar o nosso tempo. E quando eu penso no tempo, eu gosto de pensar numa palavra que eu usei muito hoje durante a ministração do louvor, que é sobre a nossa timeline. A timeline hoje, essa palavra é muito presente nas nossas vidas, principalmente por conta das redes sociais, onde você constrói uma timeline a respeito da sua história, uma linha do tempo a respeito da sua história nas redes sociais. Tudo que você posta lá aparece com data, hora, quem estava com você, o lugar que você estava, que é para lembrar bem daquele momento. E a nossa vida é assim. A nossa vida é feita de timeline. E memórias, e sentimentos, construção do caráter, e diversas outras coisas que nos moldaram e nos moldam a ser quem nós somos hoje. E quando nós olhamos para a nossa timeline aqui, que eu desenhei para vocês, nós precisamos pensar a respeito de algumas coisas. A nossa timeline, ela é composta por 3 momentos muito especiais. O momento que você, neném, chegou ao mundo e chegou em pecado, mas chegou. Esse momento, até ontem, ele diz respeito a seu passado. O ontem já foi passado.
Não é porque ele está perto do hoje e do presente que ele é presente, foi ontem. O que eu acabei de falar já não é presente, é passado. Já passou. Mas a gente precisa olhar com algumas perspectivas a respeito do passado, do presente e do futuro. O futuro é o amanhã e que nós precisamos ter muito cuidado ao olhar para ele. Porque muitas das pessoas elas olham para o futuro a respeito da sua aposentadoria, a respeito da sua velhice ou até da sua morte. Mas quando eu falo para você de futuro, eu não estou falando do final dos teus dias. Eu estou falando da eternidade que Jesus prometeu para nós. E aí? Como você tem se preparado do ponto de vista da sua linha do tempo? Como você tem vivido o seu hoje para a eternidade? Ou você ainda não tinha parado para pensar nisso? Nós precisamos entender a relação que a timeline tem nas nossas vidas. Porque todo o tempo nós somos muitas vezes incomodados por coisas do passado, no nosso presente, e coisas do futuro. Por exemplo, no nosso passado, muitos de nós carregam traumas da sua infância, da sua adolescência, da sua vida passada, experiências que influenciam diretamente as suas escolhas no presente. Não sei se tem alguém da área da psicologia aqui, mas você sabe do que eu estou falando a respeito da nossa formação de caráter. E se você assistiu Divertidamente 2, você também sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, assista o 1 e o 2. Vai edificar a tua vida. Não é um filme cristão, mas vai edificar a tua vida. E tudo que nós vivemos no nosso passado pode ter muita carga no nosso presente. Nesse sentido, muitas das coisas que a gente vive no nosso passado, elas podem ser positivas ou negativas. Quando temos essas experiências de forma positiva, ela nos ajuda muito a nos tornar quem somos, nas nossas tomadas de decisão, na forma que seguimos a vida, na forma qual nós nos relacionamos com as pessoas, o valor que nós damos para as coisas, pessoas e tudo mais. Porém, experiências traumáticas, erros, pecados, tropeços, podem mexer um pouquinho com a nossa estrutura. E talvez a gente faça más escolhas no presente por viver preso a coisas do passado. E a palavra de Deus ela é muito clara a respeito do passado. Nós devemos olhar para as coisas que Deus já fez e nos alegrarmos, mas as outras coisas que aconteceram no nosso passado devem ficar para trás, porque Deus tem coisas novas para nós. O presente é um presente. Às vezes você está deixando de viver o presente de Deus na tua vida hoje, porque você está amarrado a coisas que não foram tratadas no passado. Procura um terapeuta, irmão. Procura o teu pastor para conversar. Procura ajuda profissional, não tenha vergonha. Foi Deus que fez, mas o passado ele precisa ser tratado, precisa ser ressignificado para que você possa viver o novo e viver o presente de Deus, que é o presente. Isaías 4:18 nos diz: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Esquece. E o versículo continua: porque eu tenho coisas maiores para você. Você não está vendo brilhar? Essa é a palavra de Deus para o seu povo. Então até quando você vai deixar o passado te cegar a respeito das coisas que Deus tem para você? O teu presente com a tua família, o teu presente com o teu marido, o teu presente com os teus filhos. Por coisas que te assombram do passado. E muitas vezes você procura respostas em lugares que você não vai encontrar. Para de procurar respostas. Procure soluções práticas para o hoje. Mas trate as coisas do passado. Outra questão que a gente olha a respeito do passado, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele pode influenciar muito o nosso hoje, é porque nem todo o passado é ruim, né? Às vezes nós já vivemos coisas muito boas no passado. E às vezes hoje você está vivendo um deserto, um tempo difícil, um tempo de luta. E aí às vezes você olha e você fala assim: e aquele tempo, como era bom.
Essa tua postura, falando que o que você passou era melhor do que o hoje, ela só mostra que você não entende o presente como um presente de Deus para você, que ele errou, que lá era melhor. Mas e o presente que é um presente de Deus para você? Será que não é você e eu que não estamos sabendo viver o presente? Mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7,10, não diga, por que os dias do passado foram melhores que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Aqui nós estamos falando sobre saudosismo. Tem gente que vive no saudosismo. Ô, tempo bom! Ô, tempo bom! Gente, tempo bom é o hoje. Faça o hoje ser o tempo bom, faça o hoje valer a pena, porque se tiver com Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Pronto. Alegre-se no Senhor que você vai ter força para passar pelo seu deserto, e esse deserto vai ser maravilhoso. Eu e minha esposa, a gente passa por bastante luta, bastante batalha, né? Toda a fase da adaptação, do casamento, etc. Foi muito difícil. Eu sou difícil, ela é difícil, mas a gente buscou aprender, buscou se preparar, buscou se capacitar, conversar, dialogar, resolver os problemas do passado, conversar sobre os problemas do passado, para que o hoje seja maravilhoso. Tem dia que é luta, mas, gente, casar é uma bênção. Casar é uma bênção. E tem gente querendo distorcer a figura do casamento. É gente mal resolvida com o passado que não sabe viver o presente. Então, muitas vezes o passado mal resolvido ele vai influenciar o nosso presente. E quando nós olhamos para o nosso presente, como nós vivemos o nosso presente? Como nós organizamos a nossa timeline do presente? Qual tem sido a nossa postura no presente? A partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, para quem já faz parte da nossa comunidade, a gente busca um desenvolvimento crescente com Deus. Éramos bebezinhos lá no começo, mas a gente vai amadurecendo e crescendo, assim como na nossa cronologia biológica. Vamos crescendo, mas vamos crescendo também espiritualmente, deixamos de ser menino. Essa é a expectativa. A partir do momento que você deixa de ser menino, você é maduro, você aprende a lidar com as coisas do passado. E às vezes deixar o seu ego de lado, deixar os seus desejos de lado, deixar as suas vontades de lado, para que você se beneficie do hoje. Saiba viver o hoje de uma maneira madura, saiba fazer suas escolhas, saiba quais são suas prioridades. E aí a palavra de Deus, ela nos fala sobre ser menino e ser adulto. Então vamos lá, 1 Coríntios 13:11 diz o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás, deixei no passado as coisas de menino. Então no presente, não dá para você viver igual menino. Não dá para você viver de maneira imatura, sem paz, sem perdão, sobrecarregado, com medo e ansioso por não lidar com as coisas do passado. Não dá para ser menino. Criança, normalmente, é movido por desejo, por emoção. Ela não tem compreensão do que é propósito. Então a gente, na vida adulta, muitas vezes a gente cai nessa questão de viver movido pela emoção, pela carne, viver movido pelo espírito, propósito. E muitas vezes isso entra em conflito. E pela nossa imaturidade a gente acaba escolhendo carne, emoção, recompensa imediata. De diversas formas. Informação visual, às vezes comida, às vezes de outras formas. Então a gente precisa tomar muito cuidado a respeito do nosso presente, de estarmos vivendo o presente de forma imatura, de forma de menino, sem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é criança, às vezes. E às vezes elas têm mais que a gente. Né? Pela nossa imaturidade, pela pureza deles. A palavra de Deus é muito clara em Gálatas 5,17, que existe uma guerra, carne contra espírito. Diz o seguinte, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, muitas vezes você quer fazer uma coisa movida pelo espírito,
mas a tua carne fica te puxando para cá. Muitas coisas você quer fazer uma coisa pela carne, mas é aquela guerra, o Espírito te puxando para cá e Jesus falando, não é meu, vem, 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 vem. Mas muitas vezes a gente cede por ausência de domínio próprio, por recompensa rápida, por olhar para a timeline e terminar a nossa vida no presente. Não olhar para a eternidade, não olhar para o futuro, não olhar para o que Deus quer para você amanhã, e mais que amanhã, não olhar para o que Deus tem para você na eternidade. E aí você toma decisões irracionais, movidas por desejo. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança. E essa não é a postura que a gente tem que ter na nossa timeline. A respeito do futuro, quando eu falo para vocês do futuro, eu coloquei ali nuvens e uma luz, que eu imagino que seja a glória de Deus brilhando lá, que vai ter dia nem noite, vai ficar dia inteiro porque de tanta luz, porque a glória de Deus vai brilhar tanto que a gente só vai contemplar aquilo, vai ser maravilhoso. Eu fiquei viajando nisso aí, a hora que eu coloquei a luzinha atrás da nuvem lá. Vai ser maravilhoso, amém? É isso que Deus tem para mim e para você a respeito do meu e do teu futuro. E se nós não vivermos com a perspectiva da eternidade, você está lascado. Eu e a Kaline, a gente lê um livro que chama O Casamento à Luz da Eternidade. Se não fosse esse livro, eu estava separado. E não é nem por mim, acho que ela tinha separado de mim. Coitadinha, gente, vocês não sabem o que essa mulher passou. Mas eu também passei. Mas aí a gente olhava, eu falava assim, eu não posso separar de você, porque eu falei que até que Jesus venha e nos leve, não posso. Aí eu brigava, vem cá que tem que orar agora. Nossa, vamos orar. Difícil. Maturidade. Maturidade. Maturidade quem afiou o machado para entrar na guerra. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para o futuro, no presente, muitas das vezes a nossa postura a respeito do futuro é viver ansioso. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque você não tem o controle sobre o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se você vai passar no vestibular. Você não sabe se o dinheiro vai entrar. Você não sabe se o cliente vai te procurar. Você não sabe se a doença vai curar. E a nossa postura é ficar ansioso por causa do futuro. Às vezes você está ansioso, meu irmão. Vai sair da igreja hoje, Deus te livre disso, mas pode sair daqui, bater o carro e morrer. Você estava ansioso por causa de uma coisa que não vai acontecer. Mas Deus vai te livrar disso, em nome de Jesus. Só para deixar vocês espertos no trânsito hoje. Não adianta ficar ansioso por causa da manhã, meu. Não está no teu controle, não está no meu controle. E a gente está ansioso. E a gente esquece de projetar a eternidade. E a eternidade muitas vezes não cabe nos nossos planos, não cabe na nossa agenda. Mas a palavra de Deus nos diz, não se preocupem com o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E você fazendo planos. A música falou, os teus planos são bem melhores do que os meus. Confia nos planos de Deus para você, isso não quer dizer negligenciar teu planejamento. Mas quer dizer que você trabalha junto com Deus e vocês são uma sociedade a respeito da agenda de vocês. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Que futuro estamos falando aqui? Eternidade. Então Deus tem um futuro para nós. Ele quer que a gente prospere. Prosperar, meu irmão, não quer dizer ter muito dinheiro, não quer dizer que você vai ser rico, não quer dizer que você vai ser milionário, não quer dizer que você não vai passar necessidade. Prosperar é você passar bem por todas as situações. É passar bem pelo período de doença. É passar bem pelo aperto financeiro. É passar bem na dificuldade das relações, no trabalho. Dificuldade vai ter, a Bíblia fala sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Prosperar é você passar todas essas circunstâncias com Jesus, porque Ele é a tua segurança. Isso quer dizer prosperar. E o plano de Deus para nós é prosperar. E às vezes Deus não está nos nossos planos futuros, muito menos no hoje.
Filipenses 3, de 13 a 14 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo falando. Apóstolo Paulo já tinha desenvolvido um monte de coisa, estava implantando um monte de igreja, estava na luta, estava na guerra. Olhe para o quê? Para o futuro. Paulo sofreu pra caramba, mas ele deixou o passado para trás para olhar para o alvo é Jesus. Então no teu futuro, coloca Jesus, mira em Jesus que você vai acertar. Você vai errar, mas não deixa de mirar até o final, porque você vai ganhar um prêmio celestial em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Projeção para o futuro. Então nós precisamos olhar para a timeline das nossas vidas com muito carinho. Nós precisamos olhar e identificar que o passado ele influencia o presente pode ser influenciado pelo passado, o futuro pode influenciar se eu viver ansioso, e o presente, o hoje, agora, ele influencia o futuro. O hoje, ele é o passado do futuro. Então, se o passado influencia o meu presente, como eu vivo hoje vai influenciar o meu futuro, porque hoje é passado do futuro. Se eu quero construir um futuro bom, eu tenho que viver bem hoje. E como que eu vivo bem hoje? Eu preciso planejar. Mas planejar junto com Jesus. Porque a nossa maior dificuldade, muitas das vezes, é soltar o controle. A grande dificuldade que a gente tem é entregar nas mãos de Deus o controle da nossa timeline. E nós esquecemos que Ele está no controle. Jesus está no controle. Ele que é o alfa, Ele que é o ômega, Ele que é o princípio e o fim da timeline. O que era, o que é e o que há de vir. Está no controle de todas as coisas. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Porque não gerenciamos o nosso tempo. Então, olhando para a nossa timeline hoje, como você diria que você gerencia o seu tempo? Como você diria que você tem levado a sua vida? Algumas perguntas para a gente refletir. Por que gerenciar o nosso tempo? Muitas vezes que a gente não gerencia o nosso tempo, a gente se afasta do propósito de Deus. Porque se a gente não gerencia o nosso tempo, não gerencia nossas prioridades, a agenda de Deus não está na nossa agenda. A gente precisa entender duas coisas. Existe uma agenda do céu, onde estão programadas todas as coisas e onde a vontade de Deus está. Mas existe a nossa agenda. Não é porque é vontade de Deus que algumas coisas aconteçam que ela vai acontecer no mesmo tempo que o seu. Porque nosso tempo é diferente. Certo? Mas no tempo que você gerencia a sua agenda com os olhos na eternidade, a tendência de você alinhar a sua agenda com a agenda do céu ela é muito grande. E a chance de você prosperar também. Então por que gerenciar o nosso tempo? Porque se você não gerenciar o seu tempo de uma forma que Deus seja a prioridade, você não vai alinhar a sua agenda com a agenda do céu. Queridão, desculpa te frustrar. Não adianta você orar pedindo uma coisa e você não colaborar, que Deus não vai te abençoar se Ele não quiser. E se a sua agenda não bater com o céu. Então, gerenciar o seu tempo te ajuda a se aproximar do propósito que Deus tem para você. E se você não gerenciá-la, você se afasta do propósito de Deus para você. E qual é o impacto disso? Qual é o impacto de uma vida desorganizada? Uma vida desorganizada em relação ao seu tempo, por estarmos sempre em pecado, o pecado traz o quê? Ordem, desordem, caos para as nossas vidas. Então isso já é natural nosso. Se a gente não tiver intencionalidade em organizar isso e organizar a nossa agenda para com Deus, isso vai trazer desordem e caos. Más experiências, criando memórias ruins, passado ruim, que vai afetar o teu presente e o teu futuro. Então por que gerenciar o meu tempo? Qual é o impacto disso? O impacto disso é que você pode sofrer de uma condição que a gente já conversou algumas vezes, que é cegueira espiritual, surdez espiritual. A nossa agenda ela não é organizada para ter tempo com Deus e a gente quer ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir. Se eu quiser ouvir a voz da minha esposa, eu tenho que ir até ela, ou ligar para ela, ou ir intencionalmente na direção dela, para ouvir a voz dela. E você está esperando Jesus falar com você? De que maneira? Surdez espiritual, você não vai ouvir.
Você vai ficar cego. Na hora que a aprovação bater na tua porta, você não vai conseguir enxergar tudo que Deus já fez. Porque está uma bagunça na tua cabeça, está uma bagunça na tua timeline, você não sabe mais quem é você. Você não tem tempo para nada, você está sobrecarregado, você está triste, você está ansioso, você não dá conta das coisas. Alguém aqui já passou por isso? Não precisa levantar a mão. Eu. Outro dia eu estava chorando em casa igual criança para minha esposa. Eu falei, eu não sei ser esposo. Falei para ela, me perdoa, eu não sei ser esposo. Nunca fui, mas acho que eu não estou sabendo, estou errando grave, parece. Mas porque algumas coisas estavam desorganizadas na minha agenda e na agenda da minha esposa, na nossa agenda. E algumas coisas vão se alinhando. E dentro disso, como que a gente pode utilizar o nosso tempo para honrar e glorificar a Deus? Existe uma maneira, e eu gostaria muito que nós pudéssemos tratar isso. Porque o desejo de Deus para nós é remir o tempo. E quando nós estamos falando de remir o tempo, nós estamos falando de remir o tempo presente. A palavra de Deus em Efésios 5, 15 e 16 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem, ou remindo, algumas versões, o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, ele tem o significado de nós termos poder sobre o nosso tempo. Resgatá-lo, utilizá-lo com sabedoria e não como tolos. Para quê? Para coisas que são verdadeiramente importantes. É sobre nós sermos intencionais em organizar a nossa agenda. Intencionais em organizar o caos que o pecado instaura nas nossas vidas. Ser intencional em corrigir os erros que o pecado causou na nossa timeline. Passado, presente, futuro, visões distorcidas, muitas vezes, da nossa timeline. Esse é o desejo de Deus para nós. Remir o meu e o seu tempo, para que sejamos mais proveitosos nessa vida que Ele nos deu para viver em abundância. E que muitas vezes a gente não está conseguindo viver, porque a gente vive sobrecarregado, porque a gente está vendendo o nosso tempo para as coisas erradas. Sabe o que o seu trabalho faz? Ele compra o seu tempo. Ele te paga pelo seu tempo. E às vezes a gente está vendendo o nosso tempo para coisas erradas. E o desejo de Deus para nós, que Paulo revela em Efésios, é: Jesus quer remir o meu e o seu tempo. E nós temos algumas formas e alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que nós pudéssemos estudar. O texto que eu quero que a gente olhe com muito carinho hoje, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, está em Eclesiastes 10, 10. Eu quero que você grife esse texto na sua agenda, quero que você guarde ele com muito carinho no coração, para que a gente possa ler junto. A minha versão diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e não vivam como tolos, mas como sábios. Opa, estou lendo mesmo. Aqui. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Em outras versões diz que se o machado não estiver afiado, você vai sofrer mais trabalhando. Você vai ser mais sobrecarregado, você não vai ter descanso. É muito mais sábio você planejar antes de agir. Ou se você não planeja, você é tolo. Ao olhar para esse versículo, a gente pode não entender o que ele tem a ver com a forma como nós organizamos o nosso tempo. Talvez você possa, você que já tem uma caminhada há algum tempo, falar assim: nossa, Tiago, achei que você ia falar sobre Eclesiastes 3. Tem tempo para todo o propósito debaixo do céu e da terra? Tem tempo para isso, tempo para aquilo? Tem. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque tem tempo para tudo, de todo propósito. Mas aí talvez seja mais sobre a agenda do céu do que sobre para nós. Agora, quando a gente está lendo esse texto aqui, Eclesiastes 10, 10, a gente tem que aprender com o machado. Porque a gente vai entender que tem coisas que são intencionais, processos ativos nossos e responsabilidades nossas, para que a nossa agenda se alinhe com a agenda do céu. O
que mais nós vemos hoje, então, a respeito disso, de trabalho principalmente, às vezes o trabalho em casa, o ser mãe, que é muito árduo, o ser pai, ser o provedor, os filhos pré-vestibulares, estudantes, né? É que a pessoa está sobrecarregada. Se for falar de pós-graduação, meu amigo, meus amigos que fazem pós-graduação estão malucos. Não tenho tempo. O que nós vemos hoje são pessoas que vivem com essa sensação de não ter tempo para nada. Viver sobrecarregadas, que não conseguem cumprir com as suas responsabilidades. Vivendo assim, ansiosas, em burnout. Na maior parte das vezes, procurando culpados pelas suas falhas e não soluções práticas. Você conhece alguém? Se você não conhece alguém, talvez esse alguém seja você, que fala isso, que está sobrecarregado, que está cansado, que não tem tempo, que isso, que aquilo, que nada dá certo, não consegue cumprir com as tarefas. Se a gente parar para avaliar com carinho, a gente vai perceber que o grande culpado que a gente procura, muitas das vezes pela situação a qual a gente se encontra, somos nós mesmos. Por não termos organizado a timeline das nossas vidas. Por vivermos desorganizados em relação à nossa agenda. O que muitas das vezes atrasa a agenda do céu para conosco. A gente procura muito culpado, né? Sempre o outro. Agora é o TDAH. Tem muita gente se autodiagnosticando com TDAH. Tem gente que tem, mas tem gente que é sem vergonha. Não consigo sentar e escrever o meu TCC. É só sentar e digitar. Eu tenho TDAH. Para. Tem falta de vergonha na cara. Tem desvio de caráter. Tem coisa que não é. Para de procurar culpado. Aprenda com o machado a ser planejado para todas as coisas. Aprenda com o machado, por quê? Porque ele fala que se você não afiar o machado, você vai trabalhar dobrado, você vai sofrer. Afiar o machado ele está relacionado ao planejamento, à organização, à edificação, aos seus estudos, à leitura, ao cuidar da sua saúde. São coisas que você faz com antecedência. Vocês conhecem o pastor Isaías, quem conhece já ouviu. Antecedência gera excelência. Antecedência gera excelência. Afiar o machado está falando sobre planejamento. Você se preparar para a tarefa que você tem a realizar. Porque se você não afiar o machado, você vai ter que dar o que você daria com uma, você vai ter que dar 10 para cortar. Cortar lenha lá para fazer fogueira lá na chácara do Gui. Tem que estar afiado o machado, Gui. Quando ele fala sobre trabalhar, ele está falando sobre executar uma função, sobre trabalhar, sobre prover, cuidar, crescer, exercer disciplinas espirituais. Atitude em relação ao processo do desenvolvimento com Deus. Depois de tudo isso, de afiar, trabalhar com tranquilidade, planejar, executar, vem o descanso. Porque uma hora você cansa de dar marretada. E aí, às vezes, você erra. Teu músculo já está falhando, você vai errar, você vai acertar o dedão. Você vai errar a madeira. Por isso o descanso também é fundamental. Então, quando a gente fala que se a gente deixar o machado perder o corte e não afiar, ele está falando, se você não se planejar, você vai trabalhar muito mais. E trabalhar excessivamente vai te levar a uma condição de cansaço, de fadiga, de estresse, de sobrecarga. Você não vai saber descansar e você não vai saber mais planejar. Você vai entrar num círculo assim, sem fim, a respeito da tua vida. E você não vai conseguir colocar as coisas em ordem. Nosso problema é que a gente gasta tempo demais
A gente gerencia o nosso tempo demais, voltado só para o trabalho, execução. E nós deixamos a desejar no planejamento e principalmente no descanso. Principalmente no descanso. Tem gente que tem problema com descanso, não consegue ficar parado sem fazer nada, que acha que está sendo julgado. Para fazer nada um pouquinho. É bíblico descansar. Gastou tanto tempo trabalhando. Aprenda a planejar, executar e descansar. O Machado nos ensina. E pensando na perspectiva de organização do nosso tempo a respeito de planejar, executar e descansar, a gente precisa pensar como estamos distribuindo o nosso tempo, se estamos distribuindo da forma correta e se tem alguma coisa que rouba o nosso tempo de forma indevida. Os grandes especialistas na questão organizacional e de gestão do tempo, eles relatam que existem algumas coisas que são chamadas ladrões de tempo. E quando a gente fala de ladrão, eu penso no capeta, tentando roubar a minha vida e a sua de Jesus. Quando eu penso em ladrão, quando eu estava estudando lá para desenvolver essa palavra a respeito dos ladrões de tempo, me vem essa palavra à mente, Efésios 5, 15, 16. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz que ele vem para que tenham uma vida e tenham plenamente, ou que tenham em abundância, em algumas outras versões. Então, o ladrão de tempo é o cara que vem para roubar, matar e destruir com o teu tempo. E se existe alguém que rouba o seu tempo, ele está roubando o seu tempo de algum lugar. Pode ser do planejamento, da execução ou do descanso. E o ladrão, muitas vezes, ele vai roubar o teu tempo com a tua esposa. O ladrão, às vezes, ele vai roubar o tempo com os teus amigos, teu tempo com Jesus, principalmente, tua vida de serviço, e você não vai perceber. Porque muitas das coisas são coisas sutis que a gente não percebe no dia a dia. E os especialistas, eles listam algumas questões que são os ladrões de tempo. Que muitas vezes aparecem da mesma forma que esse cara aqui. Quem não olhar com atenção, não percebe que ele está camuflado no escuro. Mas a gente está vendo o olhinho e a boquinha dele. É discreto, mas ele está aqui. Da mesma forma que os ladrões de tempo, eles são discretos na nossa vida e no nosso dia a dia. Se você ler aí comigo, você vai perceber que as distrações são um grande ladrão de tempo. Sabe onde a gente se distrai hoje? Facebook, Instagram, TikTok, entre tantas outras redes sociais. Celular no geral. A rede social, ela foi feita e desenvolvida de uma maneira para você se prender. E olha como ela é traiçoeira. Porque um Reels que você assiste no Instagram, ele tem só 30 segundos. Às vezes, 1 minuto e meio. No geral, 30 segundos. Um History, um Reels. 30 segundos não é nada. E aí, de repente, você passa o primeiro. Você passa o segundo. Daqui a pouco, você passou o 100º. Alguém roubou o seu tempo de alguém. Seu tempo de qualidade com a tua esposa, seu tempo de estudo, seu tempo de devocional, seu tempo de exercitar-se, seu tempo de cuidar da saúde, seu tempo de planejar sua semana, seu tempo de planejar suas finanças. Alguém roubou o seu tempo. E talvez as distrações. Talvez as distrações tenham roubado a sua organização, que é o segundo ponto, a desorganização. Você não se organiza para nada. E por viver tão desorganizado, não ter uma planilha, não ter um horário para nada, você se sente perdido. Aí o que aparece você vai fazendo e de repente você esquece de fazer alguma coisa. Desorganização rouba tempo. Antecedência gera excelência. Outro problema listado, a procrastinação. Procrastinação está relacionada a você deixar para amanhã o que você poderia e às vezes deveria fazer hoje. A procrastinação, ela está relacionada muitas vezes a alguma coisa que a gente tem que fazer, mas que é desafiadora. Às vezes gera medo, às vezes gera ansiedade, às vezes gera outro sentimento ruim que você não quer enfrentar naquele momento. Então você deixa para amanhã. Então, ao ter esse tipo de postura, você acaba deixando algumas coisas importantes de lado.
Muitas vezes porque elas não te trazem um prazer em fazer. Porque elas não te satisfazem de maneira imediata. E nós viramos uma geração que precisa de prazer imediato. Senão a gente vive ansioso. Dopamina, toda hora, dopamina, dopamina, dopamina. Estou ansioso como um doce. Dopamina. Passou, daqui a pouco você quer outro. Preciso de prazer. Prazer. Está na tua casa? Está com saudade da sua esposa? Tu vai lá e abre pornografia. Dopamina, dopamina. E aí a hora que você tem que ter um trabalho a mais para se relacionar com a sua esposa, eu falo que o relacionamento, a vida sexual do casal, às vezes ela é feita no dia a dia. Você tem que ter um trabalho às vezes com a sua mulher. Você tem que preparar um café da manhã, tratá-la bem, prepará-la para que você chegue à noite e possam desfrutar da sexualidade de uma maneira saudável. E às vezes o cara, ele está tão viciado em dopamina na tela, que ele não tem paciência para mimar a esposa dele e prepará-la para que eles vivam uma sexualidade saudável. Daqui a pouco esse cara está só no computador e ele esquece a esposa. E aí? Mulheres também. Não estou falando só de homens, não. Homens falam muito mais sobre esse problema do que as mulheres. Mas a gente conhece muitas mulheres que passam por esse problema também. E aí? Toda hora. Dopamina. Porque eu só quero fazer atividades que são prazerosas, não quero enfrentar os desafios. Preguiça. A preguiça é um pouco diferente, porque a preguiça eu falo que é desvio de caráter. Tem gente que é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Aí ele deixa para amanhã porque ele não gosta de trabalhar mesmo, ele quer se livrar. Preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso, diz Provérbios. Idolatria. A idolatria a gente vê hoje influencers. Você passa tanto tempo dedicado a futebol, torcida, televisão, tantas outras maneiras de idolatria que você não vê seu tempo ser roubado. O celular, já falamos. E muitas vezes o perfeccionismo. Às vezes você gasta tempo demais querendo fazer uma coisa perfeita que você deixa de fazer. Você quer que seja tão perfeito que você sempre acha defeito em tudo que você faz. Para! Às vezes você está sendo chato, às vezes o que você fez está maravilhoso. Sei que a gente quer sempre ser melhor e tudo mais, mas o perfeccionismo, se ele começar a roubar o seu tempo, você precisa olhar com carinho para isso. Então aqui a gente tem alguns ladrões do nosso tempo. E eu preciso que vocês olhem atentamente para eles, porque se você não olhar para o ladrão do tempo, você não vai saber organizar a sua agenda. Os ladrões do tempo, eles estão absolutamente relacionados à nossa batalha espiritual de carne e espírito. Prazer versus propósito, porque a gente quer fazer as coisas por prazer e não por propósito. E um dos testes que a gente viu acontecer é o teste do marshmallow, que é mais ou menos a ideia o seguinte: eles pegaram algumas crianças e eles colocavam a criança numa sala, na frente de uma mesa, e colocavam um marshmallow na frente da criança. A criança adora doce. Mas eles falavam assim: se você não comer, a hora que eu voltar eu te dou 2. O resultado do teste é o seguinte: algumas crianças comeram. Necessidade. Suprir ali a emoção. As que foram um pouquinho mais sábias e controlaram ali suas emoções, não comeram, ganharam 2. Anos depois, essa pesquisa mostrou que se tornaram adultos muito mais bem-sucedidos. Adultos muito mais bem-sucedidos. Porque eles deram a volta ali no sistema. O prazer no propósito foi muito maior do que o prazer imediato. E é isso que o cristão precisa entender. Você precisa encontrar prazer no propósito da vida com Deus. E não nas coisas terrenas. Cantamos sobre isso. Algumas palavras nos incentivam nesse sentido. Eis que venho em breve, Tiago 1,12.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então Jesus deixou a gente na sala com marshmallow e saiu fora. Depende do que tu fizer, ele vai voltar com 2 marshmallow. É isso. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, minha recompensa está comigo, marshmallow está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. 2 marshmallow. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Hebreus 10:35. Está aí o texto para vocês anotarem. É isso que Jesus fala para a gente. Ele tem um marshmallow, um saco de marshmallow grandão na eternidade para a gente. Sabe o que acontece? Tem pais que estão dando marshmallow para o filho. Tem pai que está dando marshmallow para o filho. Pai, quero, não me enche o saco. Pai, isso. Ai, filho, vê aqui no tablet, ó, o celular aqui, ó. Para de encher o saco. Dopamina. Teu filho tem o que quer toda hora, ele vai estar acostumado com essa recompensa imediata, a dopamina, o prazer dele vai depender sempre de recompensa. Você está criando um bunda mole. Você está criando um bunda mole. Forte a palavra, né? Ah, mas eu amo meu filho. Amar não é isso, amar não é dar o que quer na hora que quer. O amor de Deus não é assim por nós. Deus amava o filho dele, mas viu morrer. A gente vicia no sistema de recompensa imediata. Enquanto a gente não mudar nossas posturas, nossas rotinas, a gente vai ficar nesse looping. E a gente vai viver na ausência de propósito. A gente vai viver na dependência de emoção, de sentimento. Isso é muito ruim para nós. Algumas ações práticas para a gente lidar com os ladrões de tempo, gerenciar bem o nosso tempo. Planejamento. É hora de afiar o seu machado. Se você afiar o seu machado, com certeza você vai ser bem-sucedido no gerenciamento do seu tempo. Vamos lá. Ações práticas para quem quer gerenciar bem o seu tempo. Especialistas dizem para que nós anotemos tudo. A minha esposa agradece porque eu fui ler esse estudo. Eu não anoto nada. Ela tem planner, post-it e etc. E isso e aquilo. Gente, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ela vir cuidar da minha agenda no consultório, que hoje em dia as coisas andam melhor. Porque isso aqui eu preciso aprender. Eu estou tentando. Anote tudo. Sabe por quê? Tem um versículo em Isaías 2:22 que fala o seguinte: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro nas narinas. Que valor ele tem? Ah, não, eu vou lembrar. Esse é o meu erro. Eu, Tiago. Ela fala para mim, já anotou? Não, tá aqui, ó. Que erro. Que erro. Pare de confiar no homem, cuja vida é um sopro. Para de ter tanta confiança. Confiança é bom. Confiança em excesso é burrice. É burrice. Maior o tombo. Confiança em excesso é burrice. Não fala que você vai lembrar. Porque a tua memória não é um HD de 1 terabyte, meu amigo. Você gasta memória com coisas que são importantes. E se não for importante para você o que te falaram, você não vai anotar, você não vai lembrar. Vai ficar ali uns segundinhos na tua memória, daqui a pouco, já esqueci. Às vezes você acaba de criar uma senha numa rede social e aí você vai logar de novo. Esqueci. Anota. Deus fala pra gente, não confie tanto no homem cuja vida é um sopro, porque a sua memória também é um sopro, do jeito que ela vem, ela vai. Então tome cuidado, estratégia prática, anote as coisas. Segundo, defina prioridades. Mateus 6,33, todo mundo sabe de cor? Deveria. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas.
Prioridade. Se a gente está falando de timeline com olhos na vida eterna, olhe para a eternidade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Pare de buscar dinheiro. Pare de buscar relacionamentos por carência. Busca o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Defina prioridades na sua agenda. Anote o que é importante, anota em amarelo, vermelho, grandão, faz na parede se precisar. Mas defina prioridades. E quando a gente fala de prioridades, o grande problema da igreja é que as prioridades estão invertidas. A gente coloca o trabalho em primeiro lugar, às vezes a gente coloca a igreja em primeiro lugar, a igreja não é para estar em primeiro lugar. Jesus é para estar em primeiro lugar, depois teu esposo, tua esposa, depois os teus filhos, depois trabalho e amigos. Igreja. Igreja é só estrutura, gente. Jesus é mais importante, depois do teu casamento é mais importante. Depois do teu casamento, os teus filhos, tem gente que inverte essa ordem, está acabando com o casamento, porque está invertendo isso aí. Ou colocando o trabalho ou filhos acima do esposo e da esposa. Saiba definir prioridades. Saiba definir prioridades. Defina bem as prioridades para que a sua timeline não vire uma bagunça. Faça a sua agenda semanal. Terceiro ponto. Faça a sua agenda semanal. Deus criou o mundo em 7 dias. Uma semana, correto? 6 ele trabalhou, 1 ele descansou. Tiago, ele não podia ter criado o mundo em um dia? Assim, no estalar de dedos. Mas Deus está mostrando para a gente que existe processo para fazer as coisas. Um bloquinho de coisas por dia. Um dia de cada vez. Terminou, descansa. Por isso fazer estratégia semanal é uma estratégia. Fazer agenda semanal é uma estratégia. Porque Deus fez o mundo em 7 dias e descansou no último dia. Ele nos ensina. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas precisa planejar, organizar, segmentar as coisas, dando a prioridade que tem que ser dada. O que é importante vem primeiro. Deus criou o mundo em 7 dias e descansou no 6º. Meu amigo, eu e você não somos Deus. Sabe o que Deus está fazendo? Quem concorda comigo que a criação de Deus é perfeita? Deus está te ensinando a ter sucesso no que você faz, planejando a tua semana. Planejando a tua semana. 3 estratégias práticas e bíblicas para sabermos gerenciar o nosso tempo. E por último, Deus descansou no 6º dia. Aprenda a descansar. No 7º dia, tendo Deus terminado sua obra, ele descansou. Gênesis 2:2. Por isso, o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Ele não está falando sobre o 7º dia, ele está falando sobre o que acontece no 7º dia. Não é o sábado, é o descanso. Deus abençoou e santificou o descanso. Aprenda a descansar. Planejar, antecedência, trabalhar, intencionalidade, descansar. Relax. Sabe por quê? Porque se você não descansar, você cai. Portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus. Porque todo aquele que entra no descanso também vai descansar de todas as suas obras, assim como Deus descansou após a criação. Façamos o melhor que pudermos para entrar também naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Se você for desobediente em relação ao descanso, ao mandamento de descansar, você vai cair. É isso que Deus está falando. Se você cansar de tanto bater o machado, porque o machado está desafiado e não descansar, você vai cair por exaustão. Você vai viver cansado e sobrecarregado. E não vai sentir o alívio que Jesus tem para você. Porque você não organizou a sua agenda para ter tempo com Jesus. As coisas, nada vai ocupar o teu lugar em mim. As coisas estão ocupando o lugar de Jesus, por isso você está exausto. Por isso você está exausto. Então nós precisamos pensar em organizar o nosso tempo e o nosso descanso de uma maneira produtiva. Anote tudo. Defina suas prioridades. Faça sua agenda semanal. Tem um monte de coisa para fazer amanhã? Seguinte.
Estratégia simples. Vou dar 3 estratégias para você e você escolhe o que for melhor para você. Tem uma estratégia que chama engula o sapo. É começar pelo mais difícil. O que é mais difícil para você, você faz na hora que você acorda. Depois você vive o resto do dia. A outra estratégia é você dividir o seu dia em blocos. Blocos de horários. Daqui até aqui eu estudo. Daqui até aqui eu faço coisas do trabalho. Daqui até aqui eu faço atividade física. Daqui até aqui eu descanso. Divida blocos. De manhã eu só treino. De tarde eu só trabalho. De tarde eu só estudo. Prioridades. Coloque as coisas que são importantes primeiro. 3, 2, 1. Acordou? Faz as 3 coisas mais difíceis. Depois, da tarde, você descansa e volta. 2 coisas de dificuldade mediana. Terminou uma de dificuldade fácil. Porque você já vai estar mais cansado, mas é uma coisa fácil. Comece pelas mais difíceis. Mas o que não pode faltar é prioridade na sua agenda para as coisas de Deus. Aprenda a descansar. Aprenda a planejar e aprenda a organizar a sua agenda de maneira prática. Eu tenho muita dificuldade em chegar no fim do dia e fazer devocional. Falei para minha esposa que amanhã eu começo a acordar, fazer devocional e treinar de manhã. Porque são coisas que eu tenho dificuldade de fazer no final do dia. E eu acabo vacilando com Deus. Deixo Jesus esperando na mesa, na hora de bater um papo com Ele. Então, basicamente, nós precisamos olhar com muito carinho para a nossa timeline e pensar que nós precisamos eliminar os ladrões de tempo. Lidando com o nosso passado e vivendo o presente de maneira intencional. O passado ficou para trás. Você já foi perdoado. As coisas ficaram para trás, Deus já está tratando, viva o hoje. Intencionalidade para resolver as coisas do passado, intencionalidade para organizar a sua agenda do presente. Elimine os ladrões do tempo lidando com o passado e vivendo o presente de uma maneira intencional. Segundo passo, planeje a sua agenda utilizando-se dessas estratégias para que a agenda do céu se manifeste no seu presente. Não se esqueça da lista de prioridades. Deus, esposa, filhos, trabalho, amigos, igreja, tudo para baixo. Utilize das estratégias. Ou colocar as coisas mais difíceis primeiro, as coisas que têm mais dificuldade. Tudo isso que eu falei para vocês são estratégias simples para se utilizar. E descanse, mantendo a esperança no futuro eterno que Deus reserva para nós. O pessoal do louvor pode subir. A reflexão que eu quero deixar para vocês é quanto tempo da sua agenda Deus ocupa. Na sua timeline, no teu tempo presente, Deus se faz presente na organização do seu tempo? Se você parar para avaliar a sua agenda hoje de como foi a semana passada, você teve horários com Deus? Só tem uma coisa que eu negocio o meu compromisso. Depois desse estudo. A minha agenda ela só pode ser interrompida por Deus. A hora que Deus quiser, Ele interrompe minha agenda. O resto não mais. Quanto tempo você gasta planejando, executando, descansando? Coloca num papel, experimenta fazer essa semana. Todas as atividades que você fez, quanto tempo e energia você gastou nelas? A moça que eu utilizei como base para fazer esse estudo, ela falou que ela fez isso, e aí ela descobriu que o marido dela não estava nas atividades com a qual ela gastou tempo e energia. Que casamento é esse? Avaliar, reavaliar, recarregar as energias, sono, tempo de qualidade com quem a gente ama. Os ladrões do tempo estão o tempo todo nos perturbando. O ladrão vem para roubar, matar e destruir a minha e a sua família. O meu e o seu tempo com Jesus, o meu e o seu tempo com a sua família. E nós estamos deixando por falta de planejamento. Deus é o Senhor do tempo. Mas Ele espera de nós reciprocidade para que as nossas agendas se alinhem e as coisas aconteçam
como devem acontecer. Então não se esqueça, guarde isso no coração. Elimine os ladrões do tempo. Planeje sua agenda. E descanse no Senhor. E que o Senhor Jesus, que não trocou o lugar no coração dele, que é seu, tenha lugar na sua agenda, no seu tempo, no seu coração, na sua vida, no seu passado, no seu presente e no seu futuro.